Olá pessoal, eu sou o professor Max. Esta é uma aula de matemática para o 7º ano. Par ordenado e plano cartesiano. Plano cartesiano se parece com uma folha quadriculada, com dois eixos desenhados. O eixo Y, que é o eixo vertical, que nos traz a informação de quão alto ou quão baixo está um ponto. O eixo X é o eixo da horizontal, que nos traz a informação de quão à direita ou quão à esquerda está um ponto. Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto está uma unidade à direita e 2 unidades para cima. Já os pares ordenados são informações de localização de pontos ou objetos geométricos no plano cartesiano. O formato desse endereço é assim, ó. Isso é um par ordenado. Tem o X, um começo, vírgula e o Y dentro de parênteses. Isso aqui é um endereço de um ponto no plano cartesiano. Então vamos, por exemplo, pegar aquele ponto do exemplo anterior. Vou chamar ele de ponto A. Então, o endereço do ponto A é qual? Vamos aqui colocar um parênteses. O ponto A tem 1 para X e 2 para Y. Então, este aqui é o par ordenado do ponto A, ou o endereço do ponto A. Vamos fazer alguns exemplos. No exemplo 1, temos que determinar no plano cartesiano esses pontos, o A, o B, o C e o D. O A está com a coordenada 0 para X e 0 para Y. 0 para X, 0 para Y está exatamente aqui no começo do nosso plano cartesiano. Então, aqui está o ponto A. O ponto B está 3 para X, vamos dar 1, 2, 3 unidades para X e 0 para Y, ou seja, não tem nada para cima. Então, vai ser marcado exatamente em cima aqui do 3. Esse é o ponto B. 3 para X, nada para Y. Agora, vamos aqui no ponto C. Nada para X, ou seja, não vão dar nada para a direita e vou subir 3 unidades. Então, subindo 3 unidades, eu vou me encontrar aqui. Esse é o ponto C. Vamos ao ponto D. O ponto D tem 2 unidades para a direita e 3 unidades para cima. Então, a partir daqui, 2 unidades à direita, eu vou subir 3 unidades para cima. 1, 2, 3. Então, aqui se encontra o ponto D. Não foi difícil? Vamos ao exemplo 2. No exemplo 2, temos os pontos já colocados no plano cartesiano e temos que escrever os seus pares ordenados. Então, vamos lá. Ponto A está 1 unidade para a direita e 5 unidades para cima, ou seja, 1 para X e 5 para Y. Já o ponto B está 3 unidades à direita, tá vendo? E 4 unidades para cima, então 3 unidades em X, 4 unidades em Y. Já o ponto C tem 1 unidade em X e 2 unidades para cima, 2 unidades em Y. No exemplo 3, nós temos que associar cada ponto ao seu par ordenado. Temos aqui o ponto A, que está 1 unidade para X e 5 para Y. Então, vamos procurar aqui 1 e 5. Aqui temos. Então, aqui é o ponto A. Vamos marcar agora o ponto B. O ponto B está 3 unidades para X e 4 unidades para Y. Então, 3,4 aqui. Esse é o ponto B. 3 para X e 4 para Y. Lembrando que a primeira casa é X e a segunda casa é Y. Sempre, ok? Vamos ao ponto C. O ponto C está 4 unidades para X e não subiu nenhuma unidade para Y. Então, ele está aqui no zero do Y. 4 unidades para X e 0 unidades para Y. Então, vamos lá. 4 unidades para X e 0 unidades para Y é esse aqui. Então, C é este ponto aqui. Agora, vamos encontrar o último, o D, que é 6 unidades em X e 3 unidades em Y. Então, o D é este aqui, 6 unidades em X e 3 unidades em Y. Vamos marcá-lo. No quarto e último exemplo, nós temos um trapézio onde os seus vértices estão aqui descritos por pontos no plano cartesiano. Vamos, então, escrever os endereços deles, né? Os pares ordenados deles. O ponto A está no 2 para X, 2 para X e 1 para Y. Tá vendo? A altura dele é 1. O ponto B está no 6 para X e 1 para Y. Então, 6 para X, 1 para Y. O ponto C está aqui, ó, na linha do 3 para X e 3 para Y. 3 e 3, então. Já o ponto D está no 5 do X, né? Na altura do 5. E, aliás, 5 unidades à direita
e 3 unidades acima. Então, 5 para x e 3 para y. Então, 5 para x, 3 para y. Essa, então, foi nossa primeira aula de plano cartesiano. Até mais!